Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Para nós é uma satisfação estarmos para ministrar mais uma EBD, né? Nossa lição, a nossa terceira lição, que tem por tema o despertamento renova o altar. Quero agradecer aqui ao pastor Azias por esta oportunidade, o pastor Moacir, que não está aqui presente, mas a quem também agradecemos. Meus amados irmãos, como os irmãos podem perceber, hoje nós estamos numa modalidade diferente, né? Estamos tendo ali uma manutenção na nave do templo, por isso estamos aqui, né, numa sala reservada, mas isso não implica no conteúdo que nós iremos aprender. Nossa terceira lição, 19 de julho de 2020, o despertamento renova o altar. O nosso texto áureo diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo: achegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. 1 Reis 18, verso 30. A verdade prática diz o seguinte: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Essa verdade prática já fala muito forte conosco. Eu faço questão, meus irmãos, de fazer a leitura bíblica que foi tomada por base para essa aula de hoje, que é Esdras 3, verso do 2 ao 5 e 10, verso 10 ao 13. Diz assim: e levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e o uso das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses louvores e celebravam ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia ou benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choravam em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discerniam o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Então, meus amados irmãos, esse é o texto que nós tomamos por base para esta aula de hoje. Esta aula, meus irmãos, ela tem um objetivo geral, que é o de identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual, e ela tem pelo menos 3 objetivos específicos. O primeiro é esclarecer aos alunos o significado do altar para o antigo pacto. O segundo é entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. E o terceiro é comprovar que nem todos os
despertamento de hoje tem as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Glória a Deus. Então, já adentrando aqui a nossa introdução, porque o nosso tempo é um pouco limitado, nesta lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Então, o foco desta aula, né, é a questão do altar. É dizer para nós que, ao sermos despertados, automaticamente nós temos a carência, a necessidade de se chegar ao altar. Já de primeiro aqui, eu quero deixar bem claro que o altar da antiga aliança, o altar que a Bíblia menciona por várias vezes, de longe parece com esse altar que hoje temos nos templos, né, nas catedrais, onde sentam ali as pessoas principais, como os pastores, os apóstolos, o bispo, de acordo com como seja a igreja. Então, aquele altar da antiga aliança, do antigo pacto, é muito diferente desse altar que nós temos nos nossos templos, nas nossas igrejas. Por quê? O principal foco do altar ali da antiga aliança era trazer o homem para próximo de Deus. O altar ali significa uma renovação da comunhão do homem com Deus. Então, assim, toda vida que você ouvir sobre altar na antiga aliança, no Velho Testamento, automaticamente você precisa relacionar isso à questão da comunhão do homem reativando-se com Deus. Então, não tem nada a ver com isso que nós chamamos hoje de altar, que na verdade é o púlpito. Vamos dizer que o despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Na verdade é que o homem ele tinha uma intimidade direta com Deus. Você vai ver muito claro já no início, no Gênesis, quando Deus descia na viração do dia e comunicava com o homem, conversava com ele, tratava com ele aquilo que precisava ser tratado. E após o pecado, o homem perde esse privilégio, e agora, em vez de Deus vir a ele tem a necessidade, a carência de ir a Deus. E Deus, como ele é um Deus das oportunidades, ele abriu essa precedência de o homem se aproximar novamente dele, prestando um culto, o seu sacrifício ali no altar. E o que o irmão diz aqui é que os judeus eles sentiam necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava, que não é diferente de nós hoje como cristãos. O propósito que trazia no coração ao retornar do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Esdras 3:3. Por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Esse será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Êxodo 29, verso 43. Os judeus agora almejavam essas bênçãos através do altar. Na verdade, o altar, além de ser um lugar de restauração, um lugar de comunhão com Deus, era também um lugar onde as pessoas levavam as suas dificuldades, levavam os seus problemas para apresentar um Deus que eles acreditavam que tinha e tem o poder de solucionar. E na verdade aqui, os judeus que estão retornando, estão regressando do cativeiro, pós-cativeiro, eles se deparam com a construção dos muros e a construção da cidade, e diante desse cenário, já não sendo tão fácil reconstruir, eles já vão se encontrar com a questão dos opositores. Os opositores,
no caso os inimigos do povo de Deus, eles vão lutar para que os muros, para que a cidade ela não seja reconstruída. Você vai encontrar isso no livro de Neemias. Por exemplo, os inimigos, Sanbalate, Tobias, Gessem, eles zombando daquele trabalho que estava sendo feito. Um deles, se não me falha a memória, chega a dizer que o que eles edificavam num dia, uma raposa poderia destruir durante a noite, né? Zombando da verdade do trabalho que estava sendo feito. Então, o povo que volta do cativo, que vai reconstruir os muros e a cidade, eles vão se encontrar com esses opositores, que realmente trazia pavor, trazia medo. E eles agora, eles precisavam, como eles não podiam, né, não tinham como lutar contra esses inimigos, eles se voltaram exatamente para o altar de Deus, né, pedindo socorro, pedindo auxílio ao Deus dos céus, que é a melhor coisa que eles fizeram e que nós, como cristãos hoje, devemos fazer diante das dificuldades que surgem à nossa volta, né? Então eles recorreram ao altar, entendendo que ali, contando as suas situações para Deus, Deus iria, com certeza, resolver por eles essa situação. Mas o nosso segundo item do primeiro ponto diz assim: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. E aqui, meus irmãos, isso fala muito forte para nós. Esse segundo ponto do primeiro item aqui, primeiro ponto, né, ele fala muito forte para nós. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Eu já disse aqui, repito, que altar é lugar de comunhão, né? É lugar de busca, é lugar de reencontro com Deus. Então, jamais experimentaremos um despertamento genuíno sem que essa comunhão ela seja reativada com Deus. Vale salientar que despertamento significa despertar, acordar, ressuscitar, sair da inércia. Então, assim, você jamais alcançará isso se você não passar pelo processo da restauração do altar. Isso aqui é imprescindível, né? Foi para os irmãos da antiga aliança e não é diferente para nós, né? Nos tempos bíblicos, vários exemplos disso, né? Nós vemos vários exemplos nos tempos bíblicos do que eu estou falando aqui. Por exemplo, no tempo do profeta Elias, 1 Reis, capítulo 18, versos 16 a 40, né? Houve o confronto, né? Elias percebeu que Israel estava desviado de Deus, né, servindo a Baal, um deus pagão, né, o qual o próprio rei Acabe havia introduzido para que a nação servisse, né, mancomunado com a sua esposa Jezabel. E dada essa situação do povo distante de Deus, Elias, né, usado por Deus, usado pelo Espírito, não aceitando essa situação, ele marca o que nós chamamos de confronto. Está registrado em 1 Reis, capítulo 18, contra os profetas de Baal. E o confronto era o seguinte: o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro, né? E os irmãos conhecem bem o texto, que eles vão clamar quase que um dia inteiro, e Baal não responde, né? Elias ainda desdenha das situações deles, clama mais alto, talvez ele esteja viajando, ou quem sabe está dormindo, está ocupado com alguma coisa, né? O certo é que Baal não responde com fogo, contrariando a crença que aquele povo tinha. Eles acreditavam que Baal, além de ser o Deus da fertilidade, era o Deus que dominava o fogo, mas neste caso Deus não permitiu que viesse fogo. Então, quando Elias vai iniciar o seu sacrifício, meus irmãos, o texto é bem claro, a primeira atitude que Elias toma, né, é a questão do conserto, né, ou da restauração do altar. Observe aqui que, devido à situação do povo estar distante de Deus,
o altar, ele estava quebrado. Dando aqui, deixando bem claro aqui que com certeza ele não estava sendo usado. E isso aqui, meus irmãos, é um problema muito sério. Quando nós, como cristãos, permitimos que o nosso altar esteja quebrado, ou seja, a nossa comunhão com Deus, ela não esteja alinhada. O que estava acontecendo com Israel aqui era que a comunhão deles não estava alinhada com Deus. Glória a Jesus, que o nosso Deus é um Deus das oportunidades, e Ele concedeu, que Elias restaurasse o altar. Deus respondeu com fogo, É interessante, vale ressaltar aqui, embora o nosso tempo seja pouco, é que o fogo aqui não foi de Elias. Por que o fogo não foi de Elias? Porque o fogo nunca, em hipótese nenhuma, pode ser do homem. O fogo sempre tem que ser de Deus. Se você for ver no conceito da lei, desde o dia em que Deus acendeu o altar, Ele vai dar ordem: olha, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, os sacerdotes, havia os turnos dos sacerdotes para que esse altar, esse fogo nunca se apagasse, ele perpetuamente permanecesse aceso. Então, o fogo nunca é do homem, sempre de Deus. Lamentavelmente, eu tenho que dizer isso aqui, que algumas pessoas permitiram que o fogo de Deus se apagasse, não querem se humilhar diante do altar de Deus para que Deus mande fogo, então eles ficam tentando se auto-acender com técnicas, com algo que se aprende, mas infelizmente fogo de homem não consome pecado, fogo de homem não agrada a Deus. Vale ressaltar aqui a situação dos filhos do sacerdote Arão, Nadab e Abiú, que trouxeram fogo estranho para o altar de Deus, e a Bíblia vai dizer, vai ser bem clara em relatar que eles foram fulminados, foram mortos, porque trouxeram fogo estranho. Então, meus amados irmãos, por que o fogo desceu do céu? Porque o fogo sempre ele tem que vir de Deus. Um outro exemplo, meus irmãos, é no período do rei Ezequias, quando ele assume, diz o texto sagrado, segundo as Crônicas 29, que ele abre as portas da casa do Senhor e as repara. Ele manda purificar o templo, manda tirar fora toda a imundícia e purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado do seu antecessor Acais, por um altar construído com um modelo copiado de Damasco. Segundo as Reis 16, do 10 ao 12. Observe aqui que no primeiro caso, o altar ele estava quebrado. No segundo caso, o altar ele estava impuro e havia sido substituído. É um outro grave problema, a questão da substituição do altar. Nós temos um outro caso aqui, temos que correr um pouco, que é o caso exatamente do texto da leitura bíblica que eu fiz. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, e sacrificaram o holocausto ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podia de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Então, observe comigo o seguinte, é que o primeiro altar estava quebrado, o segundo altar estava impuro e de certa forma abandonado, porque foi colocado outro altar para substituir o altar do Senhor. E no caso aqui do terceiro caso, nem altar existia mais. O que existia eram apenas as bases, porque diz aqui o texto que eles construíram o altar sobre as bases antigas. E isso fala muito forte para nós, porque, meus irmãos, nós não precisamos de outro fundamento. O fundamento já existe, Nós não precisamos inventar as coisas, Deus já deixou para nós. Nós não precisamos de construir um altar novo para nós, o altar já existe. No caso aqui, os judeus que voltaram do cativeiro estavam aproveitando as bases do antigo altar, e eles construíram sobre as bases antigas, de acordo com a lei, ou seja, de acordo com a palavra,
que, meus irmãos, saiu da palavra, né, já não agrada a Deus. Eles, ao sacrificar, a alegria, ela pode ser vista, né, no povo. É isso que Deus, com certeza, Ele quer de nós. Então, meus amados irmãos, não dá para a gente falar tudo aqui sobre o altar, mas o altar, na antiga aliança, ele tinha muito significado, né? Tudo que ali foi realizado, né, os sacrifícios dos animais que era sacrificado, ele apontava para algo maior, que é exatamente o que nós vamos adentrar aqui no nosso segundo ponto, né? Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus, né? Cristo, ele é o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. É que eu já disse aqui, era o lugar do culto, o lugar onde o homem, o transgressor, buscava comunhão com Deus Todo-Poderoso. Então, o altar era o lugar central do culto, né? Já no Novo Testamento, o sacrifício de Cristo no Calvário, ou seja, no Gólgota, é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Ou seja, tudo que aconteceu na antiga aliança, tudo que foi realizado no antigo pacto, no altar, no culto ali do sacrifício dos animais, apontava para um sacrifício maior, o sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo. E Paulo, ele deixa isso muito claro quando ele escreve à igreja de Corinto, dizendo: primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, na antiga aliança, quem morria era o cordeiro, eram os animais. Mas agora, Cristo morreu por nós, né? Segundo as Escrituras. E Paulo, ele continua dizendo algo muito, muito forte sobre isso. Ele vai dizer o seguinte, e escreveu ainda: porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Paulo está dizendo que o centro da mensagem dele, o interesse da pregação dele, é mostrar o Cristo e o Cristo crucificado. Por quê? Porque o Cristo crucificado lembra o sacrifício, lembra o poder redentor, né, que ele fez ali por nós quando foi crucificado. Todas as coisas subsistem por ele, Colossenses 1,17, né? Para que em tudo Jesus tenha a preeminência, Colossenses 1,18. Ou seja, Paulo está dizendo que Cristo em tudo deve ter a preeminência, ou seja, Cristo é superior a tudo e a todos. O escritor aos Hebreus, ele vai falar um pouco sobre isso, vai dizer que Cristo é superior a Moisés, né? Cristo é superior à lei, Cristo é superior aos anjos, e que ele recebeu um nome que é acima de todos os nomes. E Pedro, corroborando com isso, ele vai dizer o seguinte, que nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Então, assim, Cristo, ele tem a preeminência, ele é superior. Se no antigo pacto precisávamos se aproximar do altar para reativar nossa comunhão com Deus, para renovar o nosso pacto com Deus, na nova aliança, nós precisamos se aproximar de Cristo, se achegar a Ele, para reativar a nossa comunhão com Deus. A grande diferença de Cristo com o altar é que Ele não é só o altar, Ele é o altar e ao mesmo tempo Ele é o sacrifício, né? No antigo pacto, na antiga aliança, havia o altar que precisava de um animal para que fosse sacrificado ali. Cristo não, ele é o altar que nos leva à comunhão com Deus, mas ele também foi, né, o sacrifício que nos substituiu para remir-nos dos nossos pecados. Glória seja dada ao nome do Senhor. Para vós os que credes, Cristo, ele é a pedra preciosa, disse Pedro, ele é a pedra principal da esquina, né? Eu já vi algumas explicações interessantes sobre isso, mas eu vi uma que eu nunca esqueci. Por que ele é a pedra da esquina? Porque ele estando na esquina,
Que venha da antiga aliança, tem que se deparar com ele. Que venha da nova aliança, tem que se deparar com ele, porque ele é a pedra principal da esquina. 1 de Pedro 2,7. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Então, meus amados irmãos, a Bíblia ela é recheada de textos bíblicos que vai confirmar que Cristo ele conquistou a nossa redenção. Efésios 1:7, 2:13 ao 16, Romanos 3, do 23 ao 25, Romanos 5, do 9 ao 10, 1 de Pedro 1, 18 e 19. Então nós temos aqui uma série de textos que confirma que Cristo ele alcançou, né, a nossa redenção. Se não falar a memória, é Pedro que diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. E Cristo ele derramou seu sangue, verteu seu sangue na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Aí há uma diferença que enquanto que os animais que eram sacrificados, aquele sangue apenas cobria, né, o pecado do transgressor e aplacava a ira de Deus, o sangue de Cristo, ele é um sangue remidor, é um sangue que purifica, que limpa o homem de todo o pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Uma outra coisa importante é que toda a Trindade, ela atuou diretamente, né, na morte expiatória de Jesus. Toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito, eles estavam atuando ali na morte expiatória de Cristo. Por exemplo, o Pai, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho, Efésios 3, do 6 ao 9. Na consumação dos séculos, enviou seu Filho, Gálatas 4:4 e Evangelho de João 3, verso 16, o texto muito conhecido. O Pai participou diretamente do drama da cruz ou do Gólgota. Segunda de Paulo aos Coríntios 5, verso 19. Então, assim, a salvação ela foi, né, planejada na pessoa de Deus, Pai, né, antes da fundação do mundo. Ele já havia planejado salvar o homem, né? E Cristo, na consumação dos séculos, ele foi enviado para realizar esse propósito. Já Cristo, né, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Efésios 5, 22, Hebreus 9, verso 14. Né? Ele levou nossos pecados sobre o madeiro. 1 de Pedro 2, 24. E padeceu para levar-nos a Deus. Então, assim, houve a participação do Pai, né, na preparação, podemos dizer assim, da salvação, e houve a participação do Filho, né, na execução do plano da salvação, porque foi Cristo que se entregou a si mesmo. Cristo, ele vai aqui no caso aqui, ele não foi sacrificado sem antes ele se entregar. Ele se doou, se entregando para que fosse sacrificado ali sobre o madeiro, né? E ele padeceu para levar-nos a Deus. Ou seja, o acesso que nós temos hoje a Deus, nós temos através da pessoa de Cristo. Paulo ele vai dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, esse acesso que nós temos a Deus hoje é através desse altar, né, que temos hoje, que é Jesus. O Espírito Santo também, ele atuou, né, ele ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu-se a si mesmo, imaculado a Deus. Hebreus 9, verso 14. Então, meus amados irmãos, observe que houve a participação do Pai, a participação do Filho e agora a participação do Espírito Santo. Ou seja, tudo que Jesus realizou, ele realizou com a ajuda
do Espírito Santo. E o que aconteceu com Cristo acontece hoje diretamente conosco, a igreja. Hoje a igreja ela está de pé, ela está caminhando, como tem um hino muito cantado pelas irmãs, a igreja continua de pé, mas ela continua de pé não pelas suas próprias forças, mas pela ajuda, né, do amigo Espírito Santo. Isso é um fato que não pode ser negado. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Então, ao revelar isso, né, ele nos ilumina os olhos do entendimento. O Espírito Santo, ele nos ilumina os olhos do entendimento, para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Na verdade é que outrora éramos cegos, mortos espirituais, como disse Paulo escrevendo aos Efésios, mas tivemos os nossos olhos iluminados, né? Tivemos a nossa mente esclarecida pelo Espírito Santo, revelando para nós o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo, ele é exatamente ele que proporciona, né, a conversão no coração do pecador. O pecador está adormecido, o pecador está morto espiritualmente, está cego espiritualmente, mas quando ele escuta do sacrifício de Cristo, o Espírito Santo vai lá no seu subconsciente, na sua mente, no seu coração, faz aquilo que o homem não pode fazer, a medicina não pode fazer, ninguém pode fazer, senão ele, faz esse operar extraordinário, né? Por sinal, algumas pessoas às vezes, até pelo ato de ignorância, dizem, não, Deus não realiza mais milagre como realizava antes. E eu costumo dizer que Deus realiza hoje milagre maior, porque os milagres antes, a maioria eram milagres externos, e hoje Deus, pelo seu Espírito, trabalha direto no coração do pecador, convencendo, né, mostrando para ele que ele é carente, que ele precisa de Cristo. E isso o Espírito Santo faz exatamente mostrando, iluminando o nosso entendimento sobre o sacrifício de Cristo. Então o Espírito Santo ele revela. O Espírito Santo também ele ensina as profundidades do vitupério da cruz, né? Se você lê os evangelhos de forma minuciosa, pegando os detalhes, você começa a entender, né, as profundidades do que aconteceu ali na cruz, né? O brado de Cristo, o brado da vitória, o momento que ele diz, tenho sede, e isso vai enchendo e ao mesmo tempo tocando a alma do leitor ou do ouvinte, porque o Espírito Santo ele ensina as profundidades do vitupério da cruz. Glória seja dada ao nome do Senhor. Isso é bem claro quando Jesus vai ali no caminho de Emaús, né? Os discípulos vão ali, na verdade, e eles entristecidos, sem entender o que tinha acontecido, e Jesus se revela para eles, e Jesus fala sobre o seu sacrifício, e quando eles entendem que é Jesus, ele diz, porventura, o nosso coração não ardia, né? Quando ele nos mencionava sobre o sacrifício. Por quê? Porque quando nós ouvimos sobre o sacrifício de Cristo, né, isso mexe conosco, isso traz uma transformação extraordinária para as nossas vidas. Então, meus amados irmãos, Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo, na verdade, o Espírito Santo, ele também explica, né, o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado, está consumado. Quando Jesus diz, está consumado, ali na cruz, né, a primeira coisa que acontece é a questão lá do véu, que se rasga de alto a baixo, né, tirando então, como disse Paulo, a barreira da separação para que o homem tenha acesso a Deus, né? Então aquele véu se rasga, significando dizer que o homem que outrora, na antiga aliança, não tinha acesso direto, agora o véu foi rasgado e o homem pode diretamente se aproximar de Deus. Então vão acontecendo alguns acontecimentos no reino também espiritual. E
os textos bíblicos vão dizer bem claro, né? Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicas foram despojados e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Colossenses 2:15, né? Então, observe aqui que a morte de Cristo, o brado de Cristo, vai despojar os reinos das trevas, né? Vai mexer com o reino espiritual das trevas, porque Cristo triunfou sobre eles na cruz. Por isso temos nele a vitória, né? Pela fé em Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, isso fica bem claro que Cristo hoje ele é o nosso altar. Se na antiga aliança o homem precisava ir diante do altar para reativar sua comunhão com Deus, hoje nós precisamos vir a Cristo constantemente. Todos os dias nós precisamos vir a Cristo, contar para eles os nossos dilemas, contar para eles as nossas necessidades, pedir perdão das nossas faltas, para que a nossa comunhão esteja alinhada com Cristo e com Deus. E por fim, para a gente concluir, o nosso tempo já está exaurindo aqui, praticamente já acabou. Cuidado com as imitações, né? Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição. Por quê, meus irmãos? Porque tem muitos falsos despertamentos, que parece avivamento, que parece um reavivamento, mas na verdade são movimentos que não agradam a Deus. Vale ressaltar que Paulo, falando aos Colossenses, capítulo 2, verso 23, ele vai dizer que já nos seus dias já havia alguns grupos, né, com alguma aparência de sabedoria, em renovação voluntária, com humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, se já no dia de Paulo já havia falso despertamento, imagine hoje, né? Então, tenhamos cuidado, como diz um certo ditado, nem tudo que reluz é ouro, né? Então, vejamos se o que alguém está chamando de avivamento, despertamento, tem base bíblica. Se tem base bíblica, inevitavelmente é um despertamento. Se não tem base bíblica, aí a gente tem que desconfiar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Precisamos ter cuidado, porque há alguns movimentos no nosso meio que na verdade não é despertamento. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos aprender alguma coisa com esta lição de hoje, que você seja ricamente abençoado. Amém. Não sei se eu rendi alguma coisa não, mas Jesus toma conta aí.